Então, boa tarde a todos. A gente vai dar início agora a mais uma aula aqui de inovação e empreendedorismo. Essa aula, na verdade, ela é a aula número 23, tá? Vocês estão acompanhando aqui na tela, a aula 23. Quem acompanhou, quem não assistiu a aula número 22, vai aqui na descrição desse vídeo, porque já está aqui no canal do YouTube, a aula 22, Gestão e Produtividade, tá? Então, para que a gente fique na mesma página, aqui tem um pequeno resumo do que foi a aula passada. Tá? Foi uma aula que eu motivei um pouco mais a parte de produtividade e gestão, e a parte prática ficou para o final, na verdade, que é a melhor parte. Então, a melhor parte, como não deu tempo de fechar tudo no final, a gente vai fazer isso agora, é isso que a gente vai fazer aqui nessa aula número 23. Tá? Então, eu estou colocando aqui o título da aula, Gestão e Produtividade, parte 2, Trello e integrações. Tá? A gente já viu, e eu vou reforçar aqui mais uma vez, para quem está acompanhando esse vídeo aqui, essa aula pela primeira vez, eu vou reforçar aqui o seguinte. Eu vou aumentar aqui, dar um zoom aqui um pouco na tela, para reforçar o seguinte. Eu tenho um histórico aí, né, de trabalhos na área de gestão e comecei a me interessar muito pela parte de produtividade a partir de 2019. Já são aí praticamente 3 anos de estudos e de tentativa de aplicação com algum esforço que sempre existe e de uma evolução constante em função da aplicação de um método de produtividade que eu fui melhorando e hoje eu estou no nível que eu estou, ainda está longe do que eu quero, mas eu já consegui assim, muitos avanços em relação à minha organização. Tá? Porque eu começo falando aqui essa aula de hoje sobre organização. Porque as pessoas acham, de uma forma geral, até que organização, não, porque é frescura, é muita... É até uma espécie de um toque, né? Tem gente que considera que a organização é até um toque. Mas é importante, é muito, muito, muito importante ter organização, porque quando a gente consegue enxergar que a organização ela é igual a tempo, dinheiro e paz, a coisa, a gente começa a dar mais importância para isso, né? Eu sempre falo que o tempo nosso, o tempo de vida nosso, ele não volta atrás. Quando a gente perde tempo, a gente, na verdade, perdeu um pedacinho da vida. E é por isso que eu não gosto muito de perder tempo. E o tempo é um dos valores para mim. Tá? E tempo é dinheiro, porque quando a gente tem um emprego, quando a gente trabalha, quando a gente tem uma empresa, tá? Quando a gente monta qualquer coisa, o trabalho da gente ele também acontece em função do número de horas que a gente entrega, né? E se dedica. Tá? Mesmo que tenha mais de uma fonte de remuneração, todas elas vão exigir algum tipo de trabalho, outras mais, outras menos. E eu sempre recomendo que todo mundo que trabalha comigo, que estuda comigo, que trabalha comigo, eu sempre falo que é muito, muito importante ter mais de uma fonte de remuneração. Tá? Então eu vou só reforçar isso, porque isso tem relação com a importância do tempo. E no tempo lá atrás, quando eu era aluno de graduação, essa ficha não caiu. E a gente tinha, naquele tempo, uma ideia de que era conseguir um emprego, e a partir daquele emprego, uma certa estabilidade, e a gente nem pensava em ter outra fonte de renda. Né? Não tinham aulas assim como tem essa de empreendedorismo, não se comentava muito sobre esse assunto na época. Né? Então, hoje eu dou essas disciplinas para motivar, inclusive, isso, e uma recomendação, uma dica que eu dou, é que, de fato, tenham mais de uma fonte de remuneração, porque isso garante alguma tranquilidade para você. Tá? E tem até uma máxima aí, né, de alguns caras que pensam muito sobre dinheiro, que a frase, se não me engano, é alguma coisa nesse sentido, de que se você não descobrir uma forma de ganhar dinheiro dormindo, você vai morrer trabalhando. Porque existe, de fato, né, algumas formas mais inteligentes, né, de você conseguir ganhar dinheiro, trabalhar é importante, mas a gente precisa, de fato, fazer com que sobre tempo na nossa vida. Né? Sobrar tempo para quê? Para fazer outras coisas que a gente gosta, porque a vida, de fato, ela não é só trabalhar, mesmo para quem gosta muito de trabalhar, precisa fazer outras coisas, porque a vida se completa de uma forma um pouco melhor. Né? Então, já passando para o segundo ponto aqui, o PDCA, é só uma pequena revisão aqui, o PDCA, que é um método, né, de gestão, eu sempre resumo, eu gosto de simplificar a administração, e eu resumo como
o PDCA eu acho que é a melhor coisa, né? O ciclo PDCA, porque o PDCA, no PDCA ele diz o quê? Que a gente planeja alguma coisa, depois a gente faz, o D é de do, né? O P é de plan, depois a gente checa e depois a gente age. E isso, notadamente, isso começou a surgir lá na década de 50, tá? Para nortear assim, alguns padrões de gestão. Eu dou uma aula específica sobre o PDCA, mas aqui o que a gente vai fazer é, eu quero que vocês enxerguem, né, o PDCA como aplicar o PDCA diariamente. Né? Planejar o dia seguinte, no dia seguinte acordar, executar o dia seguinte, no final do dia checar se foi tudo ok, né, e planejar e corrigir no dia seguinte os erros do dia anterior, e assim sucessivamente, fazendo isso um ciclo. Assim, a tendência é que a gente seja, vamos dizer assim, melhor a cada dia. Né? Então, eu falo muito de uma forma macro de gestão, mas a gente vai só pensar só num dia, depois a gente vai pensar numa semana e num mês, e no ano, e numa série de anos, numa faixa de anos, porque aí a vida da gente vai se montando assim de tempos em tempos. Né? Então, falei um pouco também sobre a tabela 5W2H, mas a gente vai mergulhar hoje direto no Trello. Eu vou fazer menção à tabela 5W2H, que ela está aqui. A gente chegou a ver isso, né, na aula passada. Eu tenho uma tabela 5W2H organizada, que é essa tabela que está aqui. Estou abrindo aqui o board do Miro. Tá? E eu mostrei aqui o planejamento de um dos meus alunos aí no semestre que passaram. Tá? Então, a tabela 5W2H é o quê? Né? O que, por quê, onde, quem, quando, como e quanto. Certo? Então, todo plano de ação que a gente vai fazer, qualquer projeto de qualquer coisa, a gente pode fazer uma tabela 5W2H. A gente pode fazer uma tabela 5W2H. Se você não tiver nada, não souber nada de gestão, não tiver estudado muito sobre isso, começa por uma tabela 5W2H, onde primeiro você vai colocar o que você vai fazer, depois você vai colocar o porquê você está fazendo aquilo, depois onde você vai fazer, quem vai fazer, quando vai ser feito, que é o prazo, e como vai ser feito. E também, se tiver custo de atividade, você vai colocar quanto custa. Tá? Você não tem nada de gestão, mas você tem pelo menos uma tabela 5W2H, que é o que você precisa fazer todos os dias, ou numa semana, ou no mês. Então, no mínimo, para ir para qualquer objetivo, tem uma tabela 5W2H. Por que eu estou falando isso? E a gente vai falar aqui de sistema, hoje a gente vai falar de Trello. Tá? Eu estou aqui com o Trello aberto, a gente começou a falar sobre isso na aula passada. O Trello é um sistema que eu escolhi para trabalhar a parte de gestão e produtividade para a minha vida pessoal e nos projetos que eu trabalho, eu uso o Trello. Tá? Mas o Trello não é a única ferramenta de gestão que existe. Eu não vou falar aqui sobre todas elas, mas existe uma outra ferramenta que também é muito usada. Eu vou colocar aqui a opção, tá? Para quem quiser usar outra ferramenta. O Asana, tá? O Asana está aqui, a gestão online dos trabalhos e tarefas, tá? Estou construindo aqui com vocês isso agora, né? Então, o Trello e o Asana são dois exemplos, certo? Na minha opinião, não percam muito tempo escolhendo qual é o que vai usar. Dá uma olhada rápida, escolhe um e vai. Começa a usar. Porque tem gente que deixa de usar o sistema, deixa de usar uma ferramenta porque para na decisão de escolher. Então, essas ferramentas acabam se integrando de alguma forma, como eu vou mostrar para vocês ao longo dessa aula e também da próxima. Tá? Então, aqui no Asana, deve seguir aqui, eu nunca usei, né, na verdade, mas deve seguir aqui o mesmo roteiro, eu já vi uma pessoa usando, seguir o roteiro de quê? Começar a criar uma conta, cria uma conta, e vai lá e começa a assistir os tutoriais, olha outros vídeos do canal do YouTube, enfim. Então, é uma alternativa a que eu estou usando e que eu vou ensinar para vocês aqui. Então, aqui eu tenho o Trello, tá? Eu já entrei aqui nessa conta, mas quem clicar no link que está aqui na descrição do vídeo e não tiver feito a conta ainda, vai lá e cria uma conta com o seu e-mail. E quem for meu aluno matriculado vai mandar o link
vai mandar o e-mail que criou a conta no Trello, porque você vai fazer parte da minha equipe dentro do trabalho que a gente vai começar aqui, vai fazer aqui hoje, tá? Que é uma aula bem mais prática, né? Então, aqui no Trello, tá? Eu comecei a mostrar isso um pouco na semana passada para vocês, mas o Trello, ele trabalha com alguns conceitos, né? Os conceitos principais do Trello aqui são as áreas, os quadros. Tem alguns modelos de quadros, que é a parte de início, eu não vou entrar, e aqui são as áreas de trabalho. No meu caso específico, eu, por enquanto, tenho 4 áreas de trabalho que estão aqui postas, tá? Então, eu estou mostrando para vocês aqui a área de trabalho que eu intitulei UFAL, tá? Universidade Federal de Alagoas. Esse curso acontece na UFAL. E aí, como é que eu estou me organizando? Eu falei na aula passada que eu estava me organizando para o próximo semestre, o próximo ano. Então, aqui eu tenho, tá? Eu criei, ó, 1, 2, 3, 4, 5... Aqui a gente tem 6 quadros. Eu sou professor de graduação de 3 disciplinas: administração, avaliação econômica de projetos e inovação e empreendedorismo. Essas disciplinas todas, para cada uma delas, na verdade, eu tenho uma playlist aqui no canal do YouTube e eu separo, tudo meu é organizado, eu falei muito de organização, né, no começo da aula, tudo meu é organizado em função por disciplina, no caso da universidade, né? Então, você que é aluno, você tem uma situação, vamos dizer assim, que é diferente da minha, mas você também pode ter várias disciplinas. Aí o que é que eu sugiro que vocês façam para o próximo semestre, para o próximo ano. Então a ideia aqui, essa da aula passada e dessa, é trabalhar um pouco a parte de gestão e orientar vocês a fazerem um planejamento para o ano que vem, tá? Usando alguma ferramenta. Você usa alguma ferramenta de gestão? Eu uso o Trello pessoal e o Asana profissional. Pronto. Então, aí é um exemplo, né? Isso pode acontecer também com vocês, que acontece aqui com a Lorena, que ela usa, pessoalmente ela usa o Trello, mas no trabalho, a parte profissional, ela usa o Asana. Pode acontecer, e tem muitas pessoas que trabalham comigo, porque também depende muitas vezes do cliente, qual é a ferramenta que o cliente usa, e aí você acaba precisando se adequar à ferramenta do cliente, mas, como eu falei, eu já fiz isso, esse teste. Existe uma forma de você integrar ferramentas. Hoje em dia, você pode fazer integrações e o Trello permite isso, e eu acredito que o Asana também permita isso. Tá? Então, o que é que eu fiz? Eu criei aqui, ó, ADM hashtag 06 é o quadro da disciplina de administração do semestre 2022-1, tá? Que é esse semestre que eu estou dando essa aula agora. Essa aula aqui é o quê? É Inovação e Empreendedorismo, turma 06, 2022-1. Então, eu vou abrir aqui esse board, esse quadro, né? Então, aqui nesse quadro, a gente começou a montar esse quadro na aula passada, tá? Só que aqui eu já tenho, ó, calendário, eu tenho a fazer, tenho em andamento, concluído, só que esse board aqui, eu vou começar um board do zero, tá? Vou começar um board do zero para a gente ir fazendo, de fato, passo a passo, tá? Então, eu tenho esse aqui, que é um dos boards que eu criei. Aqui eu tenho, vou pegar aqui a administração, 06, esse outro aqui, outra disciplina. Tem também calendário, a fazer, andamento e concluído. Eu já melhorei o meu modelo aqui, mas eu vou começar um do zero a partir do meu pessoal aqui, tá? Na verdade, aqui é o meu quadro, aqui estão os meus quadros pessoais. Então eu tenho aqui, ó, administração, avaliação econômica. Desculpa, deixa eu voltar aqui. Esse aqui é o meu quadro, vamos dizer assim, é um quadro que eu tenho usado como quadro master. Agora, no início, eu não recomendo que vocês façam isso que eu estou fazendo. O que é que eu estou fazendo? Eu tenho esse quadro master, tá? Que é o que chama de masterboard, e esse quadro se conecta com os outros, usando uma ferramenta. Então, eu até dei um exemplo na aula passada, que quando se eu entrar num quadro que está vinculado a esse, e eu mudar um card desse, de uma coluna para o outro, ele vai mudar em todos os boards que estão correlacionados ali com esse quadro. Tá? Mas, enfim,
O que é que a gente vai fazer? Tá? Eu vou pegar aqui, eu vou criar um do zero, tá? Vou criar um quadro do zero, e a gente pode seguir, eu tinha falado que eu ia seguir o que vocês sugerissem, né? Quem estivesse aqui na aula presencial, sugerisse. Então, a gente poderia fazer alguma coisa ligada à própria disciplina, um plano para a criação da empresa. A gente poderia criar um planejamento de trabalho para as disciplinas que vão começar, tipo, quantas disciplinas eu vou ter, quais são as disciplinas que eu vou fazer, e aí organizar um board de um estudante começando um semestre, tá? Ou mesmo a gente finalizar esse ano, está faltando bem pouco tempo para terminar o ano, e utilizar até o final do ano um quadro, o Trello, para tentar ir usando aí, porque a melhor forma de aprender de fato é usando. Tá? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Vocês vão... Veja que esse modelo aqui, eu vou dar uma passada rápida nele antes de criar, porque eu vou copiar uma parte desse modelo para o quadro novo que eu vou criar. Tá? Para quem não assistiu a outra aula também já começa a entender um pouco melhor como eu me organizo. Tá? Então, como eu falei no início, a gente pode se organizar por dia, por semana, por mês, por ano. Tá? Então, tem muitas pessoas que dizem que se organizar por dia é um estresse muito grande. Todo dia você fazer o planejamento, todo dia. Mas é o que eu recomendo para quem está começando, principalmente. Todo dia fazer uma organização, um planejamento do dia anterior. Tá? Uma situação um pouco mais, vamos dizer assim, tranquila, é planejar a semana. No mínimo, planejar a semana. E a gente pode também planejar o mês e o ano. Então, eu coloquei aqui, eu não vi muito sentido em colocar o ano aqui. Eu vi sentido em colocar o mês, aqui, ciclo mensal. Eu dividi a vida, vamos dizer assim, em ciclos. Então, o ciclo mensal. Eu coloquei aqui, ó, a partir de novembro de 2022 até novembro, provavelmente 2023. Eu fui até o final de 2023 aqui. Evidentemente que eu criei aqui um card para cada ano. Eu vou entrar, vamos dizer assim, eu estou explicando o geral para depois a gente começar um do zero. Então, a gente tem aqui ciclo semanal, aqui eu separei por mês, aqui eu separei por semana, para a gente fazer uma lista de cada dia da semana, quais são os itens que a gente vai trabalhar. Tá? E, basicamente, essa coluna e essa são colunas que não são colunas que a gente vai mexer muito, são colunas para orientar o planejamento. Tem card, mas a princípio eu ainda não sei como vou usar esses cards aqui, porque o valendo, que a gente vai controlar todos os dias, é a partir daqui, a partir do backlog. E aí eu vou dizer a vocês o seguinte, essas colunas que eu criei, backlog, tá? To do, a fazer, o que eu tenho para fazer, fazendo, validando e feito. Tá? Primeiro que se dá o nome a isso de Kanban. Né? Expliquei o que era Kanban também na aula passada. Foi criado lá pela década de 50, tá? Se não me engano, pela Toyota, que começou a usar isso em linha de produção. Basicamente eram 3 colunas. Qual é a coluna? Fazendo, para fazer, fazendo e concluído. Aqui tem 2 colunas a mais. Mas pode ter 2 a mais, pode ter 3, pode ter 4, pode ter 10. Depende também muito do método de gestão que você está usando. Vocês aqui que estão fazendo a disciplina comigo de inovação e empreendedorismo, talvez vocês não conheçam a fundo a técnica de gestão ágil. Quem não conhece gestão ágil, eu dou uma aula disso inteirinha na minha playlist de administração desse semestre. Gestão ágil. Assiste ou digita aí no YouTube, gestão ágil, escolhe aí, pega aí qualquer vídeo e você vai ter um resumo. Tá? A gestão ágil está dentro, hoje, em qualquer empresa que você for trabalhar, principalmente que envolva tecnologia, desenvolvimento de sistema, vai usar a gestão ágil, principalmente depois da pandemia. É uma ferramenta assim que está todo mundo usando e de forma colaborativa, enfim. Tá? Então, a gestão ágil nada mais é do que vários ciclos PDCA
a cada 15 dias, tá? Vou pegar uma figurinha aqui, já como eu falei isso já, né? Então, eu vou colocar aqui, ó. Eu sempre faço isso para facilitar, como eu não estava preparado aqui para mostrar essa figura, eu vou colocar aqui gestão ágil, eu venho aqui em imagens, aí eu vou escolher uma imagem para fazer uma explicação rápida, até porque eu vivo isso dentro do ambiente de trabalho, de desenvolvimento de projeto que eu desenvolvo aí com a Petrobras. Observe que tem várias figuras aqui na imagem, quando a gente digita gestão ágil, né? E que uma delas aqui é exatamente ó, um board aqui do Trello. Tá? Alguém fez um board do Trello, utiliza a gestão ágil usando o Trello. Tá? Então, deixa eu ver aqui se eu acho uma figura um pouco melhor. Eu tenho uma figura bem boa disso aqui, que está nos meus boards de administração. A mais parecida que tem aqui com ela, cadê ela aqui? Essa aqui. Tá? Então, aqui não está aparecendo tudo assim, não, mas é basicamente um ciclo como esse aqui, tá? Cadê aqui? Planejamento, review, design, essa aqui está um pouco melhor, eu acho. Tá? Então é o quê? Você planeja, tá? Aqui está subdividido em mais áreas, eu projeto, desenvolvo, testo, depois dos testes, na verdade, faz esse deploy, e aí faz uma review e lança, tá? O lançamento. Então, cada produto, cada coisa que a gente vai lançar, passa por esse ciclo, né? E é lançado. Depois tem outro ciclo desse. Então, o projeto todo, ele se constitui assim, por ciclos. Cada ciclo desse, na verdade, na gestão ágil, é o que a gente chama de um sprint. Então, em projeto, gestão de projeto, se faz um sprint, por exemplo, de 15 dias. Aí, em 15 dias, a equipe se junta, monta um backlog, define o que é que cada um vai fazer, coloca num Kanban, assim, numa ferramenta tipo Trello, e as pessoas vão trabalhando ali nos próximos 15 dias, dentro do backlog que foi combinado aqui nesse planejamento. Tá? 15 dias depois, se encontra todo mundo de novo para checar item a item, quem foi que fez, o que é que está faltando, o que é que está... Enfim, é dentro dessas cerimônias aí do ágil, tá? Mas vamos voltar para lá. Eu quis mostrar isso para mostrar que essas colunas aqui elas não foram tiradas de qualquer lugar. E o backlog é uma lista de coisas que a gente não começou a fazer, mas que a gente tem que fazer. Tá? Então, aí vão se colocando. Para cada atividade, você coloca um card desse aqui. Isso aqui é um card. Tá? Quando eu começar a fazer o card, eu venho para cá. Eu tenho uma atividade aqui. Definição de padrões de apresentação e documentos com a Maria Clara. Aí, isso aqui é uma atividade minha, que eu tenho que fazer por esse projeto na Valweb. Quando eu começar a fazer, eu vou trazer ela para cá. Se a Maria Clara estiver na minha equipe, ela vai entrar nesse quadro e ela vai ver que eu estou fazendo. Tá? Então, a gente consegue acompanhar a equipe assim. Depois que eu terminar e o processo for para revisão, eu passo isso para cá. E depois que a atividade estiver feita, eu venho e jogo isso para cá. E a equipe toda vai acompanhando e sabe em que nível que foi que cada um fez. Tá? Mas eu estou orientando vocês aqui a usar primeiro como uma ferramenta de produtividade para você. Tá? Então, essa é a ideia aqui de estar fazendo isso com vocês agora. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou criar um board no Trello do zero. Tá? Vamos lá, vou pegar aqui, posso criar aqui eu vou tentar criar aqui o FAO, tá, vamos lá, criar aqui um quadro novo, estou aqui dentro dessa área de trabalho, o FAO. Então, observem, eu vou criar um quadro novo aqui, aí ele está aparecendo a opção para mim aqui, de fundo, título do quadro, área de trabalho, visibilidade, tem outras coisas aqui, mas eu quero orientar vocês a fazer o seguinte. Vocês estão vendo que os meus quadros estão divididos. Eu tenho um quadro, que é o meu quadro pessoal, que envolve tudo, vamos dizer assim, da minha vida pessoal. Eu tenho um quadro e eu divido cada atividade que eu tenho compromisso, eu trato como se fosse projeto. Para mim, por exemplo, essa disciplina aqui de inovação e empreendedorismo, eu trato ela como é o meu projeto de inovação e empreendedorismo. Então é um projeto que tem começo, meio e fim. E aí eu tenho um quadro para cada disciplina que eu dou. Eu tenho um quadro para os projetos Petrobras que eu coordeno. Eu tenho um quadro para
o FAO, aqui eu coloco orientações de TCC, orientação de mestrado, coisas que não são diretamente ligadas às disciplinas. E aqui, GTI Digital, tá? É uma empresa, tá? Que eu estou modelando ela agora, e aí ela aparece aqui também como Governança, Tecnologia e Inovação Digital, que é um outro projeto que eu tenho. Então, eu vou criar aqui o quadro, tá? Vou criar um quadro aqui, Inovação e Empreendedorismo. Inovação. Aliás, eu vou colocar um quadro assim com o nome final de ano. Tá? Final do ano. Por que eu estou colocando final do ano? Porque eu vou dar um exemplo aqui agora, usando os problemas que vocês têm até dezembro, para resolver. Todo mundo aqui tem um monte de coisa para entregar ainda nesse mês. Tá? Então, eu vou me preocupar basicamente com o mês que falta. Pegar um caso de um de vocês aqui, eu vou mostrar também o que é que está faltando para mim. Na verdade, eu já tinha combinado isso com o Emanuele na aula passada. Eu vou criar esse quadro agora, vou colocar aqui, né? Eu acho que final de ano não está um nome muito bom não aqui, mas vamos colocar assim. Vou colocar assim, planejamento. Vou botar final 2022. Tá? Eu estou colocando na minha área de trabalho pessoal, a visibilidade vai ficar visível a área de trabalho e eu vou criar aqui. Aí eu posso deixar uma dessas imagens como fundo aqui do quadro, né? Ou posso usar uma cor, tá? Eu gosto mais de usar cor porque fica mais fácil de enxergar as coisas para mim, né? Quando tem figura atrás, assim, eu acho que acaba complicando um pouco. Eu vou pegar essa cor aqui. E vou criar. Aí a gente tá com um board criado, vamos dizer assim, criado aqui do zero, tá? Então esse ambiente aqui é o ambiente do quadro que está criado. Eu posso ficar com esse quadro somente para mim, mas eu posso compartilhar esse quadro com outras pessoas, tá? Eu vou fazer um teste aqui nessa aula. Eu já adicionei. Eu pedi para que cada um de vocês criasse um quadro. Vocês vão fazer, né? As pessoas que estão aqui na disciplina vão fazer um quadro. Eu recomendo que seja semelhante a esse, tá? Eu poderia fazer aqui, e já pensei até nisso, em fazer somente o que vocês precisam fazer para terminar a disciplina de inovação e empreendedorismo. Vocês têm o que para fazer? Vocês têm basicamente aquele trabalho final, o AB2.1 e o AB2.2. Só que o AB2.1 e o AB2.2 tem várias atividades para fazer. O primeiro, o AB2.1, deve ter aí uns 7 ou 8 itens. Cada item pode ser que tenha sub-item. E eu dividiria da seguinte forma. Eu colocaria... Eu vou pegar isso aqui, eu vou pegar o trabalho aqui e a gente pode ir trazendo coisas para cá. Só que vocês não têm somente essa disciplina com coisas para entregar. Vocês têm mais disciplinas com coisas para entregar. Tá? Só que eu vou começar dando o exemplo aqui da disciplina de inovação e empreendedorismo e depois eu vou pegar alguns exemplos aqui com a Emanuele para facilitar do que está faltando para ela terminar e aí a gente vai construindo esse quadro aqui. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte, e a simulação aqui vai ser o seguinte, eu vou tratar o meu caso, eu e a Emanuele como uma equipe de trabalho, como se a gente estivesse trabalhando na mesma empresa. Tá? Ela tem uma série de coisas a fazer e eu também. Uma das coisas que eu tenho a fazer com vocês é corrigir todos os trabalhos, todas as questões, enfim, eu posso criar nesse quadro atividades que são minhas e que são delas. Se a gente não tivesse faltando tão pouco tempo para terminar, eu ia tentar fazer um quadro com todo mundo, porque essa ferramenta permite que você trabalhe com grandes times. Tá certo? Com muita gente, todo mundo compartilhando o mesmo quadro, tá? Num projeto. Por exemplo, se vocês aqui participam, eu sei que participam de grupos, PEC, PET, pode criar, de repente, um quadro do PET. Isso organiza um quadro do PET, do PEC.
Então, cada grupo desse você trata como um projeto, você cria o quadro e a partir daí você organiza o grupo. Agora, o que é importante para que isso funcione plenamente? Tem que usar. Se a gente se propõe a usar uma ferramenta dessa, principalmente no começo, é assim, eu tenho que usar. Tem que se obrigar a usar até que aquilo vire um hábito e aí você já vai fazer isso naturalmente. Tá? Então, aqui eu tenho essa lista aqui. Eu vou pegar aqui para simplificar um pouquinho, eu vou pegar o arquivo aqui que tenha o trabalho. Posso pegar o projeto final, pegar a B21 e a B21 e a B22. Tá? Então aqui, ó, cursos 2021. Ó, eu uso a mesma nomenclatura de inovação e empreendedorismo, #06, aulas. Essa aqui é a aula de hoje, 23, que é tudo dessa aula 23 está aqui. Vocês observem que, para o Trello, também é importante a organização da nossa pasta, dos nossos arquivos, porque a gente consegue, dentro do Trello, apontar e conectar o Trello com o Google Drive, com qualquer nuvem que você tenha. Então, e isso é muito importante, porque você ganha tempo. Imagina que eu coloco uma atividade aqui agora, o que eu estou fazendo? Eu vou procurar aqui nessa lista onde é que está o arquivo. Se eu tivesse já feito isso aqui, eu só ia entrar na task aqui, ia procurar onde é que está o link do arquivo e já ia abrir o arquivo diretamente para vocês. Então, acho que foi aqui nessa aula 21, ó, a B1.1 e a B1.2. Vou pegar esses dois arquivos. Eu faço isso porque eu deixo todo o conteúdo que eu usei naquela aula dentro da pasta, mesmo que eu duplique. Tá? Então, são algumas manias que eu tenho que eu estou colocando para vocês, porque eu estou fazendo isso porque eu já me prejudiquei por conta disso, que eu fico procurando aula, procurando coisas que eu usei na aula. Então, aqui o que é que a gente tem? Esse trabalho, todo mundo tem que fazer. Então, eu vou pegar aqui o seguinte, ó, tem questão 1, trabalho, avaliação AB2.1. Questão 1, Canvas de proposta de valor, questão 2, todo mundo tem esse arquivo, né? Eu estava em dúvida porque não estava aparecendo aquela imagem no arquivo, eu não sabia o que era. É isso aqui. Eu botei uma imagem desse arquivo. Não abriu. Então você pode tentar, eu posso tentar colocar de novo lá, ou você tenta baixar de novo. Ou tenta usar em outro computador, talvez tenha sido isso. Aí aqui, ó, questão 2, questão 3, vamos lá quantas questões tem. Tem até a questão 6, certo? Então, só para facilitar, eu vou usar essa AB2.1, certo? Eu posso fazer o seguinte, deixa eu pegar aqui o Trello. Veja, eu posso fazer uma tarefa macro, que é o quê? Qual é a tarefa macro? Fazer a AB2.1. Só que o que é a AB2.1? Tem um monte de coisa para ser feita. Aqui, na verdade, é o backlog. Eu vou colocar assim, backlog to-do. Tá? Eu criei, na verdade, uma lista. Tá? Esse conceito é importante. Isso que está aqui é uma lista. Eu criei uma lista, ele já abriu outra para eu criar outra lista aqui. Então, eu vou colocar aqui to-do, né? Qual foi a outra lista que a gente usou? Fazendo. Né? Fazendo. Vou criar aqui fazendo. A outra lista é revisando, né? Revisando, validando, validação. E a outra lista é o que? A última lista é feito. Tá? Então, eu posso chegar aqui, agora sim, agora eu vou chegar aqui, ó, e colocar assim, entregar, agora sim. Cada card é uma atividade. Tá? Cada card é uma atividade. Então, entregar, trabalho, AB2.1. Enter. Entregar, trabalho, AB2.2. Pronto. Eu criei esses dois cards inicialmente aqui. Tá? E
eu tenho muito mais... Eu poderia detalhar, eu poderia fazer o quê? Eu poderia colocar aqui, ó, fazer, vou colocar assim, fazer questão 1, fazer questão 1, questão 01 do trabalho AB1, AB21. Tá? Podia fazer questão 02, questão 03, eu tenho uma opção, e isso é da definição de cada um. Como cada um achar melhor fazer, faz. Tem essa opção, e eu vou mostrar para vocês aqui agora cada card. O objetivo aqui, eu queria pelo menos explicar, deixar bem fechadinho na cabeça de vocês aqui, tudo que tem aqui dentro, as possibilidades que tem dentro de um card. Tá? Esse cara aqui, cadê ele aqui? Deixa eu pegar esse aqui. Ó. Eu posso pegar esse aqui, e eu vou arquivar ele. Arquivar, eu vou deletar ele. Tá? Então, eu deixei só esses dois cards. Lembra que eu falei assim, pessoal, primeiro façam a 5W2H. No caso aqui, a gente não fez a 5W2H, tá? Desse projeto aqui, mas se eu tiver com a tabela, o que é que eu tenho que fazer? Por que eu tenho que fazer? Onde, quem, quando, e como e quanto? Se eu monto uma tabela dessa no Excel, eu vou para o Trello, as informações todas vão estar aí. Eu vou para o Asana, as informações quase todas vão estar aí. Eu vou para o Microsoft Project, que é outra ferramenta de gestão, as informações quase todas vão estar aí. Independe. Quando eu monto uma tabela 5W2H numa planilha Excel, eu fico com um arquivo tipo um arquivo neutro. Independente da ferramenta tecnológica, eu estou com a minha planilha no Google Sheets, onde eu tenho tudo lá. Em qual ferramenta eu vou usar, eu olho para aquela planilha e preencho uma coisa parecida com essa que a gente está preenchendo aqui. Voltando para cá. Tá? Então, ó, eu tenho aqui o card. O card, normalmente, o que é que a gente coloca na descrição do card? É o que eu tenho que fazer. Tá? A minha sugestão, comecem sempre o card com a frase do card com um verbo. Entregar, fazer, vender, pagar, com um verbo. Porque a gente está tratando aqui, dentro de uma ferramenta como essa, de um plano de ação. Aqui não é uma ação para reflexão, não é texto, não é nada, é ação. Cada card é uma ação. E aqui, basicamente, o que é que se coloca? O que eu tenho que fazer. Daquela coluna 5W2H, aqui é o que. O que é que a gente coloca? Eu vou passar em cada campo desses aqui. Aqui em descrição, é uma descrição dessa atividade. Aí tem gente que tem, na hora que está preenchendo, tem preguiça de preencher todos os campos direitinho. Tá? É muito ruim não preencher. Porque outra pessoa que você queira compartilhar o seu quadro depois não vai saber o que é aquela atividade, se você não descrever a atividade aqui. Tá? Você mesmo, depois que você está com muitos quadros, tipo assim, vocês têm várias matérias, tem várias atividades para fazer, com muitos quadros, entra na atividade e aí eu não lembro mais o que é que eu tenho que fazer. Então, é para isso que tem a opção descrição aqui, e que você deve escrever aí qualquer texto, né, que dê clareza sobre aquilo que está ali. Tá? Então, aqui, basicamente, o que é? O trabalho, vou botar assim, trabalho final, é o trabalho final, parte 1, né? Vou botar assim, avaliação bimestral 2 de inovação e empreendedorismo. Tá? Isso aqui é só uma descrição. Aqui eu tenho a possibilidade de atividade. Essa parte aqui ela é muito importante. O que é que a gente vai fazer aqui? Toda atividade tem um passo a passo para ser executado. Tá? Aonde é que está o passo a passo dessa atividade que eu fiz para vocês? Está no arquivo. Né? Só que o arquivo é um arquivo que ele pode ser trazido para cá. Então, o que é que eu tenho que fazer aqui? Aqui eu posso detalhar a atividade. Eu tenho a opção de colocar detalhado aqui, mas eu prefiro, em geral, detalhar aqui. O que é que eu preciso fazer
para entregar o trabalho 1, qual é a atividade? Questão 1. Então, o que é que vocês podem fazer? Entra lá no arquivo, tá? Questão 1. Cadê ela aqui? Questão 1. Para facilitar, para não ficar digitando tudo. Então, vou botar assim, ó. Vou pegar aqui, questão 1. Isso aqui pode ser uma atividade, né? Ó. Tá? Questão 1. Campo de proposta de valor. Salvar. Passou a ser uma atividade, uma etapa da atividade entregar o trabalho a B21. Qual é a outra etapa da atividade? Então, aí quais são as atividades? Questão 1. Questão 2. Questão 2, aqui. Salvar. Eu estou colocando dessa forma, mas daqui a pouco eu vou passar nas outras partes do card também. Questão 2, questão 3. Observe que ele está colocando as atividades todas em ordem, né? Na verdade, eu devia estar fazendo isso. Aqui eu posso colocar, já tenho 3 ali, mas eu posso numerar. Eu gosto de numerar. Eu achava que ele ia fazer essa numeração automática, ele não faz, né? Aqui, opa, aqui, ó, editar, eu venho editar a atividade. 2. Aqui eu tenho, opa, editar, editar. Três. Salvar. Tenho 3, tenho mais aqui. E cada atividade dessa, né, ela tem uma descrição, né? Cadê aqui? Atividade Canvas 1, 2, 3, adicionar mais uma atividade aqui, atividade 4. Salvar. Eu estou fazendo a atividade, mas observe que no plano de TCC, você vai fazer o quê? Colocar cada uma das atividades, e você pode fazer o plano de TCC aqui, é uma ideia, e de repente compartilhar com o seu orientador, né? E aí, normalmente, no plano de TCC, o orientador tem obrigações, você também tem, então, a atividade, você pode atribuir as atividades para cada pessoa, né? 5. Eu não vou me preocupar com isso agora. Vou colocar aqui a sexta. Tá? Então, vou fechar aqui, ó. Eu vou fechar aqui. Aqui ele colocou algumas etiquetas, eu não falei dessas etiquetas ainda. Ele está colocando essas etiquetas e eu vou falar delas daqui a pouco. Tá? Observe que aqui apareceu entregar o trabalho a B21. Aqui eu teria outras possibilidades aqui, né, que é abrir aqui a etiqueta direto. Eu posso aqui, de novo, abrir aqui a etiqueta. Cada uma dessas aqui tem uma função e aqui, aparentemente, eu tenho 6 atividades. Ele está dizendo quantas atividades eu tenho ali. Mas observe que ele colocou automaticamente a etiqueta aqui, mas eu vou remover essas etiquetas porque eu faço um uso específico disso aqui. Tá? Eu vou ensinar assim como é que eu uso essas etiquetas e cada um pode usar da sua forma. É uma das partes assim mais legais que tem, porque visualmente você consegue separar, por exemplo, o trabalho por disciplina aqui. Então, aqui eu tenho, ó, o trabalho AB21, certo? A descrição está aqui. Eu posso adicionar a esse cartão membros. Vamos imaginar que esse trabalho fosse um trabalho em equipe. Aqui nessa equipe, observe que só tem... Eu estou sozinho como membro. E uma coisa, ela tá usando aqui... quem usa o Trello tem a possibilidade, né, de baixar o aplicativo, seja para Android, seja para iPhone. Então... com quem eu compartilhar, quem tiver usando o Trello, eu recomendo uma coisa que faça, baixe o arquivo, baixe o aplicativo para o seu celular, porque fica muito mais fácil de você gerenciar o dia a dia, porque a gente não está com o computador o tempo todo na mão. Tá? Então eu vou pegar aqui, ó. Se eu voltar para essa atividade,
Mas aqui você adiciona uma pessoa e a pessoa vai receber, eu coloco um card, adiciono ela e eu posso atribuir atividades a ela, tá? A gente vai ver daqui a pouco onde é que faz essa atribuição de atividade. Etiqueta, tá? Essa etiqueta aqui é uma parte muito, muito poderosa da ferramenta. O que é que eu recomendo no caso de vocês fazendo o planejamento final do ano? O que é que vocês têm? Vocês têm esse trabalho aí, veja, entregar o trabalho AB21, vocês têm que fazer isso na minha disciplina. Isso é específico de inovação e empreendedorismo. Então, no caso da disciplina, o que é que eu faria? Inovação e empreendedorismo. Seria uma tag empreendedorismo. Tá? Criar uma nova etiqueta. Tá? Criar uma nova etiqueta, selecionar a cor aqui. Então, veja, essa atividade é uma atividade de inovação e empreendedorismo. Tá? Então, vamos imaginar que vocês têm outra matéria. Diga uma matéria aí que você está fazendo, que você precisa entregar, fazer uma prova. Desenho. Pronto. Então, eu venho aqui, ó. Eu vou criar aqui desenho. A minha sugestão, que vocês, no semestre que vem, é que vocês façam isso. Vai começar o semestre, pega as disciplinas, cria as atividades que tem para fazer na disciplina. E aqui eu estou criando. Bom, tá verde também, para diferenciar um pouquinho mais, eu vou mudar aqui. Mas eu vou acabar usando toda a escala, né? Desenho, colocar aqui, diga outra. Geometria analítica. Aí aqui, ó, essa atividade, esse card, entregar o trabalho AB21, é de desenho? Não, não é. Eu criei ali só as tags, mas aqui não vai aparecer. Aqui também não é de geometria analítica. Eu coloco aqui somente esse entregar o trabalho se refere aqui, a inovação e empreendedorismo. Então, eu coloquei essa etiqueta. Eu vou pegar assim, aqui ele mostra, na verdade, o percentual da atividade feita indo naquela descrição, ou se você clicar uma vez, ele mostra a tag da disciplina ou do projeto que eu tenho, né? No meu caso aqui, ó, eu vou fazer isso daqui a pouco. Ó, entregar a atividade 2, no caso da atividade 2 também, isso aqui é o quê? Abrir cartão. Abrir cartão. Qual é a etiqueta que eu vou colocar? Isso aqui também é de inovação e empreendedorismo. Tá? Também é de inovação e empreendedorismo. Desenho 2, o que é que você tem que entregar, por exemplo, em desenho? Entregar um trabalho também. Então, vou colocar aqui, entregar trabalho AB2. Tá? Não sei se é exatamente isso, mas... Pronto, igual, né? AB2.2. Só que agora, aqui é o quê? Aqui é um trabalho de desenho, né? Então, olha, ele tem a opção até de editar etiquetas, aqui é o trabalho de desenho. Então, quando você olhar esse quadro, entregar o trabalho de desenho, aí a outra disciplina que tem, vamos dizer assim, prova, fazer prova, AB2. Tá? Eu vou adicionar a prova aqui. No caso específico aqui, essa prova ela é de quê? Ela é uma prova, vamos dizer assim, de geometria analítica. Tá? Então, qual é a minha recomendação? Já para que todo mundo deve fazer, porque isso que eu estou fazendo é uma coisa bem simples. Tem coisas mais complexas que eu não vou conseguir fazer hoje, só que vocês vão fazer e vocês vão dizer assim, eu quero agora fazer isso. Aí você vai tentar fazer e vai tentar fazer esse controle todo do que falta. Tá? É o planejamento do mês que falta. A gente está no dia 22, hoje é dia 22. O semestre basicamente se encerra na véspera de Natal, dia 24. Dia 23, se não me engano, é o período, é o final do semestre. Então vocês têm um monte de atividade. Pega as atividades que vocês têm para fazer, todas para concluir o semestre, e coloca desse jeito, um card para cada uma delas. Quem tiver, claro, vocês vão ter, o que é que eu sei que vocês têm? Vocês têm matérias, uma parte de vocês tem TCC. Tenho certeza, assim, quem está no último semestre. Então, no TCC tem que fazer várias atividades até concluir. Então, vai colocar
cada uma das subatividades do TCC também como um card. E veja, quando o ano se encerrar, você tá vai estar com todas as atividades que começaram aqui nessa lista feito. Tá? Então você vem, ó. Sim, tem uma recomendação bem importante. Normalmente, nesse backlog, isso é uma coisa bem importante. Eu comecei a fazer aqui, eu estou colocando as tarefas de qualquer jeito. Mas você deve, necessariamente, nessa lista, você deve ordenar quem vem primeiro. Então, se a prova de geometria analítica é a que está... é a que você precisa fazer primeiro, então você coloca isso aqui. Por que você precisa ordenar? Imagina que você... Isso acontece sempre comigo. Imagina que você terminou de fazer uma atividade. Amanhã vai começar outra coisa. E você não fez o planejamento no dia anterior. Você acorda amanhã, a primeira coisa que você vai fazer é o quê? O que é que está no meu backlog, na primeira atividade? Você não precisa nem percorrer todas, porque se tiver ordenado, aquela primeira é a mais importante. E aí você vai... Acordou, começou a trabalhar, ou essa atividade aqui não faz muito sentido, que é a prova, né? Fazendo. Aí coloca aqui, uma atividade. Então, você já tira uma coisa do seu backlog e já coloca em fazendo. É muito comum nós todos fazermos várias atividades simultâneas. Né? Simultâneas não na mesma hora, mas a gente faz uma atividade, vocês têm 10 disciplinas, 8 disciplinas, vocês fazem, vamos pegar um dia aí, um sábado, que você vai fazer um pouco de cálculo, um pouco de inovação e empreendedorismo, um pouco de cada coisa, mas se você tem a lista de atividades que tem aqui, você sabe exatamente o que é que você está fazendo. Acontece muito comigo, por exemplo, eu estou atrasado em inovação e empreendedorismo. Aí eu tenho que fazer trabalho, corrigir prova. E aí eu tenho que voltar depois eu tenho que voltar para a administração. Aí quando eu volto para a administração, a primeira pergunta que eu mesmo me faço é o quê? Aonde foi que eu parei? Na administração. Então, se eu não tiver com a coisa listada, organizada, quais são as atividades que eu tenho para fazer, eu não vou pensar, peraí, aonde foi que eu parei? Eu vou direto no quadro, num quadro como esse aqui, e vejo exatamente quais são as atividades que eu estou fazendo e aonde eu parei normalmente é a atividade que vai ter aqui o nome administração, a primeira dessa lista fazendo. Se não tiver se eu não estiver fazendo nenhuma atividade, naquele momento, nenhuma atividade estiver aberta, eu vou entrar nessa lista, vou percorrer e aonde é que tem onde é que tem a administração? Ah, tem aqui. Então eu vou pegar e vou fazer essa aqui, vou trazer para cá e vou começar a fazer. Depois que eu termino, eu coloco para cá e assim as atividades a gente vai eliminando, matando as atividades. Certo? Então, eu ainda não percorri os cards todos e eu vou fazer isso aqui para a gente fechar pelo menos um card. A lista, vocês entenderam já para que serve uma lista, né? Depois eu volto naquele quadro original meu. A descrição eu já passei, etiqueta eu já passei. Checklist foi o primeiro que eu entrei. Na verdade, aqui eu coloquei em descrição, eu fiz uma coisa errada aqui na aula. Agora é por isso que ficou um pouco confuso. Aqui, na verdade, o título do checklist, o checklist é o passo a passo daquela atividade. Mas se eu não me engano, ele vai entrar em atividade ali. Deixa eu colocar assim, colocar aqui, ó. Quem é o título, né? O título vou colocar assim, entregar trabalho AB2.1. Adicionar. É isso mesmo, tá? Eu vou excluir aqui. Aqui é que eu devia ter feito isso. Eu vou voltar lá naquele trabalho. Vou voltar que eu fiz uma coisa que eu fiz no lugar errado aqui. Inovação e empreendedorismo. Foi isso aqui. Eu vou excluir tudo que está aqui, por isso que eu me confundi na questão dos números, tá? Eu vou excluir essas atividades todas que estão aqui. Porque aqui, normalmente, é escrever um comentário. Tipo, eu estou fazendo atividade com alguém, ou eu tenho alguma observação para fazer, eu escrevo em atividade. Esse passo a passo que eu fiz aqui não é aqui, é em checklist. Tá? O checklist, é por isso que é bom eu passar por aqui, um por um. O checklist, tá? A primeira coisa que eu tenho que fazer é questão 1, né? Questão 1, eu tenho que ir lá, eu vou pegar de novo para já ficar organizado.
Vou pegar aqui questão 1. Deixar aqui do lado, fica um pouco mais fácil. Questão 1, eu coloco ela aqui, ó. Aqui eu acho que vai aparecer, agora vai ficar certo. Ó, os comentários vão permanecer lá e questão 1 apareceu aqui como uma atividade, ó. Tá vendo? Ó. Questão 1 eu posso excluir aqui, mas eu posso seguir aqui, ó, o título. Aí, checklist. Aqui tem a questão 1, eu vou botar aqui agora questão 2. Questão 2, eu posso adicionar itens dentro da questão 1, adicionar itens dentro da questão 2 e por aí vai. Tá? Vou colocar também questão 3 e depois eu vou dar um exemplo aqui. Questão 2, checklist. Questão 3, adicionar questão 3. 4, 5 e 6. Pronto, aqui tem data de entrega, tem umas coisas que eu vou comentar daqui a pouco. Tá? Aqui, eu coloquei, né? Aqui, ó. Coloquei entregar trabalho AB21, que é esse aqui, inovação e empreendedorismo. Então, eu tenho esse card com essas, e eu tenho aqui, ó, questão 1, eu estou com 0% dela feita, estou com 0% dela feita. Então, cada um dos itens eu tenho 0% feito, tá? Eu poderia ter colocado um checklist, essas atividades num checklist só. E aí uma seria praticamente 6 questões a 100%, aliás, 6 questões 100%, né? Então aí seria dividir aí, cada uma delas ia atribuir um percentual e ia aparecer a atividadezinha feita aqui pra gente. Eu fiz uma atividade, eu fiz 10% dessa primeira, ia aparecer aqui 10% da atividade feita, depois 10, 20, 30, até se completar a atividade. E aí você vai gerenciando isso aqui. Aí uma coisa que é importante, muito importante, data. Tá? Então, essa atividade aqui, ela tem uma data. Qual é a data da entrega dela? A data é dia 29. Tá? A data tem a ver com que coluna da tabela 5W2H. Com quando? Prazo. Então, aqui é importante, a data da entrega é o dia 29. Aí eu vou colocar aqui 29, colocar aqui até o final do dia 29, né? 23h59. E você pode pedir aqui para ele avisar, né? Um dia antes. Eu defini um lembrete aqui um dia antes. Salvei. Tá? A data ela é bem importante. Anexo. Então, aqui eu posso anexar um arquivo. O detalhe aqui é o seguinte. Se você começar a anexar arquivos, aí você vai estar armazenando esse arquivo em nuvem. Então, a sua cloud, né? O espaço que você tem dentro do Trello, é limitado, e se você começar a botar muito arquivo anexo nas atividades, você vai ficar com a nuvem cheia e daqui a pouco não consegue colocar mais nada. Aí qual é a minha orientação? É sempre anexar sempre um link, né, que é o que ele tá colocando aqui. Tem as opções, vai aparecer aqui as duas opções. Então colocar um link para um arquivo, tá? Eu vou pegar aqui, só a título de exemplo, eu tenho as minhas coisas no Google Drive. Esse arquivo, ele é o arquivo referente essa questão está lá nesse arquivo. Tá? Ó, copiar link
para a área de transferência. Copiei o link, vou vir aqui e vou... Tá? O nome do link é opcional, eu vou deixar isso aqui. Na verdade é um link do Google Drive, né? Mas aqui eu acho que ele vai anexar, ele vai fazer um download do arquivo. E não é isso que eu quero. Eu queria colocar somente o link, que ele não anexasse. Mas esse arquivo também ele é muito pequeno. Vou deixar ele assim. Ó. Aí ele está pedindo, o que é que ele está pedindo aqui? Ele está pedindo uma autorização, o Trello.com, que é acessar a sua conta no Google Drive. Então o que é que eu vou dizer? Eu vou dizer que, ok, tá? Eu vou colocar aqui, ver, editar arquivos. Ele vou liberar aqui tudo e vou continuar. Aí ele está pedindo aqui para eu selecionar o arquivo. Eu achei que ele fosse ser mais inteligente a partir ali do meu link, né? Então, deixa eu ver aqui onde é que está esse arquivo. Não, aqui ele está na minha parte de administração. Acho que ele pegou o link, mas eu acho que o link está errado, esse link aqui. Eu vou voltar aqui. Vou copiar, fazer de novo, vou copiar e colar de novo aqui. Ctrl C, Ctrl V. Copiar link para a área de transferência, compartilhar com o Google Drive. Vamos botar compartilhar com o Google Drive. Acho que é isso aqui que ele precisa fazer. Apareceu aqui na minha outra tela aqui. Esse item aqui, ó. Qualquer pessoa, vou colocar aqui, qualquer pessoa com link. Copiar, concluído. Colocar o link aqui. Anexar. Pronto, então tem um arquivo aqui que está anexo a essa atividade. Então, toda atividade que tem algum arquivo, que tem algum board do Miro, algum mapa mental, você pode colocar como anexo. Se tem uma atividade, um local para aquela atividade, que na verdade é o quê da tabela 5W2H? É onde. Então, se tem uma atividade, se tem uma reunião, é um onde. Aqui você pode colocar uma capa. Se você colocar uma capa aqui, uma figura, ele vai colocar essa capa na atividade. Né? Às vezes eu já vi boas pessoas que fizeram boas e colocaram no YouTube, coloca na primeira atividade, ela usa como uma capa para diferenciar aqui. A administração, por exemplo, podia colocar uma capa na atividade. Tá? Eu não uso normalmente isso, tá? Mas você tem a opção de colocar a capa. Observe que tudo que está aqui é por card. É por card. Então, aqui eu tenho a capa, aqui eu tenho campos personalizados, que eu não vou entrar nisso agora. Tá? Aqui ó, campos personalizados. Eu posso criar... Ele coloca aqui, isso é importante isso aqui, mas você pode usar tanto esses campos personalizados, que você pode personalizar o campo, mas você pode também usar, por exemplo, as tags para fazer esse papel. Mas se tem esse campo é porque ele está recomendando usar esse campo. Por exemplo, tarefas que são prioritárias. Tarefas qual é o status dela? Tarefas que envolvem risco. Você cria um campo a mais e aí ele vai adicionar campos adicionais a esses campos que já tem aqui. Tá? Então, aqui, para cada card, tem o que é que você pode adicionar para cada card, ou seja, quase tudo da tabela 5W2H vem para cá. Aqui tem os power-ups, tá? Essa parte do power-up ela é bem importante, dá um poder gigante assim, a ferramenta Trello. Eu não sei se as outras ferramentas trabalham nessas condições também, mas eu vou dar um exemplo aqui daqui a pouco. Tá? Aqui tem ações, mover, eu quero mover um quadro, eu quero copiar, eu quero criar um modelo a partir dele, eu quero seguir, eu quero arquivar, eu quero compartilhar o quadro com alguém. Então aqui são ações sobre o quadro, sobre o card, né? Então, aqui, nessa parte aqui de baixo, são as ações que equivalentes a essa aqui. Ó. Se eu clicar aqui no lapisinho, abrir cartão, editar etiqueta, alterar membro, alterar capa, são aquelas ações que estão lá. Tá? Então, eu vou dar um exemplo agora, tá? do uso de um power-up. O power-up principal, que é uma coisa que eu uso, é o
o calendário. Tá? Eu não sei se vocês... quem estava na presencial na outra aula já assistiu, né? E já viu o que eu fiz aqui no meu calendário. Então isso eu recomendo de novo, assim, para quem ainda não assistiu a outra aula e para todos vocês aqui. Eu vou pegar aqui e vou botar o meu calendário aqui. Pronto. Com essa parte aqui, eu acho que vocês já conseguem organizar. Tá? Aí aqui é uma atividade que vocês podem fazer. Ó. O calendário, né, a gente está falando de produtividade, de gesto de mês, ano, dia. Usem a agenda. Todo mundo aqui usa a agenda, alguma agenda digital? Ou usa a agenda analógica? Qual é a agenda que você usa? Google Agenda. Eu recomendo muito que todo mundo assim use o Google Agenda. Tá? Você? Tá, mas assim, mas veja, o calendário do telefone seu é o calendário do telefone. Então, o que você precisa fazer a partir de agora é entender como funciona esse calendário do telefone. Eu também comecei assim, somente usando, cria lá um calendário e sai usando. Só que quando você entende a lógica do calendário, você começa a usar com muito mais versatilidade, a coisa começa a ajudar muito na sua produtividade. Qual foi o exemplo que eu dei? Na verdade, eu dei um exemplo e eu cheguei até a ligar para o NTI aqui da UFAL, porque eu não entendia porque aquele calendário acadêmico vem um PDF para a gente. Eu falei isso na aula passada. Vem um PDF, porque ao invés de vir um PDF, podia vir um arquivo. Oi? Mas assim, o que é que eu fiz quando eu vi que não tinha? Eu peguei o calendário acadêmico todinho, do semestre passado, desse semestre que a gente está rolando agora, e do próximo, e eu criei o calendário. Eu peguei cada data que tem lá, eu vou botar aqui. Ó. Observem que aqui, você deve ter somente um, ou tem vários aqui do lado, ó. Aqui é o meu calendário, tá? Tem alguns que são lixo aqui, que eu tô organizando isso agora. Então, ó, eu tenho aqui, o iCloud significa o quê? O iCloud, que é o meu calendário da Apple, tá? Eu praticamente não uso esse calendário da Apple aqui. Aí aqui eu tenho, para cada conta de Gmail que você tem, para quem usa o Gmail, ele vai dar a possibilidade de você ter um calendário, de você ter você tem, na verdade, acesso a uma Google Suite, que eu vou falar daqui a pouco. Aí aqui eu tenho uma conta de e-mail eduardoseton@lccv, eu tenho a conta eduardoseton, que é o meu principal. No meu principal, eu usava somente, eu vou zerar aqui, eu vou deixar sem nada. Observe que eu estou tirando aqui, aqui eu tenho vários calendários. Ó, eu estou tirando todos os calendários aqui. Ainda tem um que está ativo ainda, deixa eu ver qual é. Esse aqui. Tem coisa ativa ainda. Aqui. Pronto. Então, o que é que acontece? Em geral, o seu caso pode ser o quê? Você tem todo o calendário toda atividade que você coloca na agenda, no calendário, você deve estar indo para a sua conta, para o seu calendário principal, que é esse aqui, ó. O meu é eduardoseton. Aqui eu tenho alguma coisa? Tenho. Eu tenho várias coisas aqui, nesse calendário. Se a pessoa te convidar para uma reunião usando essa conta, e você disser assim, aceitar no convite do e-mail, da reunião, aquilo ali vai para o seu calendário, daquela conta. Isso era um inferno na minha vida. Porque eu tenho uns 5 e-mails, cada pessoa me convida para alguma coisa mandando um e-mail, e você tem que, na hora que recebe, quando você recebe o convite, a primeira coisa que você tem que fazer é aqui, ó. Receber o convite, olha logo aqui, ó. Vou pegar um exemplo, tá? Ó. Olha logo aqui em cima. Aqui ele está dizendo que essa atividade está anexada a esse calendário. Observe que eu tentei fazer isso esse semestre e acabei não usando. Porque
Observe que eu convidei todos os alunos, porque quando você vai marcar um evento, você bota aqui a hora, se for virtual, você bota a sala, se for, aí tem a data, e aqui o organizador e as pessoas que você está convidando, tá? O que acontece? Aqui é um calendário, todos os meus calendários eles ficam aqui. Para organizar mais, tá? Eu não vou dar uma aula de calendário agora aqui para vocês, mas eu vou dar uma dica. Ó, isso que está aqui, ó, eu vou pegar aqui, eu vou tirar, colocar aqui. Ó, isso aqui serve para vocês para o próximo semestre. O que é que vocês vão fazer? Eu vou mandar o link que eu mandei quando terminou a aula no grupo do Telegram, era esse link para cá. Se vocês clicarem naquele link, vai explodir na agenda de vocês um calendário com o nome UFAL 2022, calendário daquele semestre. Aí o que é que tem aqui? Início do período de férias. Então, cada item do calendário acadêmico, PDF, eu trouxe para cá. Ó. Fim das matrículas, início das matrículas, fluxo individual, planejamento de atividades, está tudo aqui. Veja, isso aqui é igual para mim, para vocês, para todo mundo da UFAL. Todo mundo pode pegar e clicar nisso aí e vai ficar com esse calendário aqui. Ó. No nosso caso, a gente está com esse calendário corrente. É isso que a gente está trabalhando agora. Ó. A gente está em que dia hoje? A gente está aqui no dia 22. A gente está aqui, está acesinha aqui, está vermelho. Observe que não tem aqui, só estou ativo com o meu calendário UFAL 2022. O que é que tem aqui? Ó? Sábado que vem é o sábado letivo, pelo calendário acadêmico. Aí tem aqui, ó, ajuste de oferta acadêmica, isso aqui é para os professores, coordenadores de curso que estão ajustando a oferta. Observe que tem aqui, ó, fim do período, início do período, ó, prazo final para a digitação das notas. Isso aqui não é importante para mim que esteja lá no Trello, esse calendário, essa data é importante para mim, porque é o último dia que se eu colocar lá, digitar notas, o prazo que eu tenho é esse aqui, 20 de dezembro de 2022. Vocês têm que entregar até o dia que eu orientei, que cada professor orientou, e cada professor tem esse prazo aqui para entregar. Aí observe que, depois da digitação das notas AB2, tem início do período para a realização da reavaliação. Tudo fica definido. Tudo fica definido aonde? No calendário acadêmico. Mas eu não vou... não é isso que eu quero... Eu quero mostrar esse calendário para vocês para mostrar que cada calendário desse basicamente é um link. E como é que eu conecto esse calendário aqui com o calendário lá do Trello? Porque não adianta nada você colocar atividades aqui se você vai ter que preencher aquele campo data. Esse aqui foi o único que a gente preencheu, 29 de novembro. Só que, vamos lá para os power-ups do Trello. Tá? O power-up é o quê? Aqui você cria os power-ups por quadro. Tá? Então, o power-up é, eu quero adicionar uma extensão, eu quero fazer uma coisa a mais usando nesse board aqui. Então, adicionar power-ups. Então, eu entro aqui e vou para adicionar. Eu já procurei e já sei, assim, para eu aprender, eu procurei no YouTube os melhores power-ups do Trello. Aí o cara aparece explicando cada um dos power-ups, que é útil. Ó, eu uso esse, uso esse, uso esse, uso esse. Eu estou usando vários no meu board, eu vou mostrar daqui a pouco alguns que eu estou usando. Aqui, ó. Eu vou pegar... Aqui tem vários tipos de power-up. Cada coisa dessa aqui incrementa, é uma funcionalidade a mais no Trello. O Trello já é bom sem os power-ups. Só que ele melhora quando você usa, porque é a extensão, está ampliando a capacidade dele. Eu vou colocar aqui calendário, tá? Porque eu já sei qual é o power-up do calendário. Esse é o que é mais usado. Qual é a vantagem de se fazer isso? Você usa os power-ups? Observem que às vezes eu fico procurando o que é que tem de bom. Qual é a primeira dica assim, que eu dou? O que é que tem de bom? Bota a palavra do que você quer fazer,
ou você sai aqui, observe quantas pessoas já baixaram esse Power Up. 10 milhões de pessoas baixaram esse. Ou seja, esse aqui em tese deve ser muito bom, porque está todo mundo usando. Então, vou recomendar, por isso que eu comecei por ele, inclusive, que é tipo o mais importante. Né? Na próxima aula eu vou mostrar mais algumas coisas aqui. Essa sincronização eu uso. Eu vou fechar a aula mostrando só alguns incrementos a mais de coisas que eu uso. Tá? Eu adicionei aqui. Aqui tem algumas configurações a fazer, mas eu vou fechar aqui. Observe que agora apareceu aqui o Power Up do calendário. Tá? Olha o que apareceu. Aí tem um calendário. Todas as tarefas, todos os cards que você colocar uma data, você vai ter o seu calendário do Trello aqui, que são atividades que você tem para fazer. Tá? Só que as atividades que você tem para fazer, aqui tem semana, mês, igual. Essa atividade, ela está lá ela automaticamente vai para lá para o seu calendário? Não, ela não vai automaticamente. Mas o que é que você pode fazer aqui? Ó, mês, vou entrar aqui em configurações, centro de configurações. Ativar a sincronização. Você vai sincronizar o calendário do Trello com o seu calendário pessoal. Ó, feed do iCalendar. Aí você vai pegar aqui, ó, copiar isso aqui. Se você habilitar essa sincronização, todos os usuários com quem você compartilha verão seus itens do calendário associados a esse quadro. Tá? Então, o que é que acontece aqui? Eu venho aqui. No caso aqui, deixa eu voltar aqui. Vou tentar dar um exemplo aqui usando. Eu não gosto muito de criar coisas aqui. Eu normalmente, como vocês não usam aqui o Mac, vocês usam o Google. Eu vou criar no Google. Veja que eu copiei aquele cara. Eu vou lá para o Google agora, só para a gente terminar aqui a aula. Gmail. Também não vou falar muito sobre isso agora, mas todo mundo que tem uma conta no Gmail vai clicar aqui. Ó. Isso aqui é o quê? Isso é o que a gente chama de Google Suite. Quem tem uma conta no Google acaba ganhando uma série de aplicações de softwares integrados. Um deles é o Agenda. Tá? Um deles é o Agenda que está aqui. Ó. Eu venho em Agenda. Observem que em Agenda tem aqui o calendário, e aqui, veja que tem tudo aquilo que apareceu no meu calendário lá, aparece aqui também, porque ele já virou uma agenda do Google. Tá? Só que o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou adicionar aqui outras agendas. Eu quero adicionar quem? Eu quero criar uma nova agenda. Ou eu quero pegar uma agenda de uma URL. Qual é o URL da agenda? É esse arquivo aqui, ó, no formato ICS. Tá? Tornar essa agenda acessível ao público. Vamos fazer isso. Adicionar a agenda. O URL da agenda, ele adicionou a agenda para mim aqui. Deixa eu ver aqui qual é o título que ele deve ter colocado para mim. Talvez ele tenha colocado, talvez tenha sido essa aqui. Entregar, vocês estão vendo aqui que apareceu entregar trabalho, cadê? Aqui, ó. Dia 29 apareceu entregar o trabalho. Certo? Então, você faz a conexão usando o Power Up. Quando você colocar todas as atividades lá e fizer aí a sincronização, vai aparecer automaticamente aqui nessa atividade. Tá? Então, só para encerrar, com uma coisa que eu tinha feito e tinha mostrado na aula passada, você pode baixar, quando você começa a usar bem os calendários, você faz assim, ó, calendário, botar assim, calendário Copa do Mundo, para pegar alguma coisa da Copa, 2022. Aí você vai procurar, aqui ele está mostrando o calendário automaticamente, mas você pode encontrar, como eu encontrei, eu escolhi um calendário, um arquivo que alguém já tinha feito com um calendário da Copa do Mundo inteira, tá? Aí o que é que tem aqui, ó? Eu vou pegar, eu tenho no Google e tenho aqui também. Observe que aqui eu tenho, vou deixar só esse ativo. Vou fechar tudo. O que é que tem aqui, ó? Todos os jogos. Alguém fez a mesma coisa que eu fiz com o Google, com o calendário acadêmico do UFAL. Então você pode usar
Aí, veja, você não vai precisar ficar anotando quando é que vai ter um jogo da Copa. Porque eu já sei que na próxima quinta-feira não vai ter aula, né? Porque tem jogo do Brasil aqui. Que dia é a próxima quinta-feira? 22, 24, tá aqui, ó. Brasil e Sérvia às 16 horas. Certo? E ele já, quando ele preencheu, ele já colocou algumas coisas aqui, tipo, quem foi que criou, aonde é que, de repente, aonde é que vai passar o jogo. Aí passa algumas informações aqui no calendário. Tá? Então, esse tipo de coisa, na próxima aula eu vou continuar. Vou aprimorar aquele board. Eu recomendo a vocês, todo mundo pode fazer isso para as disciplinas finais, para essas disciplinas finais. Quem não quiser fazer isso agora, isso não é atividade que eu vou cobrar necessariamente, tá? Eu estou colocando uma coisa a mais no curso, mas a minha sugestão é que vocês façam, procuram se organizar como eu estou me organizando, tá? Então, como eu disse que ia terminar a aula mostrando, voltando para o meu board, tá? Eu estou aqui, ó, voltando para o meu Trello aqui. Então eu tenho, no meu caso aqui, ó, no meu pessoal, eu tenho meus quadros aqui, eu tenho a do Aceton, e aí eu tenho aqui, ó, o que é que eu tenho para fazer, né? Ó, o meu backlog, que é aquela atividade, esse backlog é a atividade que a gente começou a fazer agora. Eu tenho, observe, sabe o que é Naval Web? Naval Web é um projeto que eu coordeno. Então essa atividade ela está relacionada à Naval Web, que agora você já sabe como é que cria essa tag. Aqui SubWeb é outro projeto, Pipe API é outro projeto, Mapflow é outro projeto, e veja que tem fechar aditivo de prazo com o Fábio. Eu tenho que fazer isso aqui. Então, administração, ó. O que é que eu tenho que fazer em administração? Fechar o trabalho final e enviar para os alunos. Tenho que fechar a programação de final do semestre 2022-1. Aí tenho isso para administração, tenho isso para avaliação econômica, que é outra matéria, tenho isso para vocês aqui, ó, inovação e empreendedorismo. O que é que eu tenho que fazer até o final? Certo? Então, façam isso, é bem divertido, é bom que vocês vão aprendendo outra ferramenta, né? E vocês se organizam. Certo? Na próxima aula eu continuo, e na próxima aula, na próxima terça-feira, esse vídeo, né? Eu vou gravar isso aqui, já tá gravando, na verdade. Eu vou liberar o da aula passada, e o da aula passada é uma parte mais teórica ligada a isso que está aqui, mas eu recomendo que assistam. E aí vocês vão ficar com essas duas aulas. Eu vou dar mais uma aula de Trello, aprofundando algumas coisas, mostrando outros power-ups que tem. E vou dar o assunto de marketing e marketing digital para a gente concluir. Aí é somente mais 3 aulas, tá? Mais uma aula, acho que terça, quinta, se não tiver jogo do Brasil nesse período. São 3 aulas e eu concluo o curso. É a parte de marketing que está faltando. Tá bom? Então, é isso. Alguém quer fazer alguma pergunta? Então, é isso. Valeu, pessoal. Muito obrigado e até a próxima terça-feira.